E aí, vamos estudar a lição? Um monte de peças esta semana foi fornecido como se tivéssemos que montar um quebra-cabeça para juntarmos aquele quadro em sua totalidade em nossa mente e compreendermos esse assunto tão importante. E chegamos ao final desta semana e eu queria que você levasse duas coisas em consideração. A primeira coisa é o convite que eu te fiz. No mês de fevereiro do ano que vem, eu recebi o convite para ser orador numa viagem extraordinária em Israel e no Egito, e se você quiser fazer parte é só entrar em contato com a agência responsável por isso. Eu vou ser o orador do evento, vou estar fazendo todas as meditações bíblicas nas terras lá do Egito e Israel. Esse aí é o contato do nosso irmão Antônio Pita, caso você queira participar conosco dessa caravana em direção às terras bíblicas. E a outra coisa que você precisa entender, razão pela qual eu coloco novamente na tela aí o gráfico dos 2.300 anos. E é o seguinte, olha, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, disse o anjo Gabriel, inicia-se a contagem dos 2.300 anos. A ordem para restaurar e reedificar Jerusalém aconteceu aqui, ó, conforme você observa no gráfico, no ano 457 a.C. E aí ele dividiu a explicação em duas prestações. A primeira prestação da explicação dos 2.300 anos, esse primeiro bloco, compreendeu 490 anos. Esses 490 anos, ele explicou da seguinte forma: depois de 69 semanas, que são 483 anos, o Messias apareceria na 79ª semana, na semana de número 69, o Messias apareceria. E quando foi o aparecimento do Messias? Exatamente depois de 483 anos da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, que foi, conforme você vê no gráfico, o ano 457. Então você olha 457, 483 anos depois, chegamos aí ó, ao ano 27. Jesus apareceu, Jesus foi ungido, foi batizado. Depois nós percebemos que agora temos diante de nós a última semana das 70. 69 se passaram, a última semana, 7 dias, 7 anos. Então, na metade da última semana, na metade dos 7 últimos anos dos 490, na metade, a saber, no ano 31, Jesus é morto, crucificado, fazendo cessar o sacrifício no santuário. Ninguém mata mais cordeiro. E aí você observa que no final da última semana, ano 34, Estevão é apedrejado, acaba aqui os 490 anos, a mensagem da salvação foi dada, o Messias, conforme anunciado, cumpriu a profecia, e a partir de agora, para completarmos 2.300 anos da profecia, restam 1.810, já que 490 se passaram. Quando você joga 1810 em cima de 34, você chega a 1844. E assim é dado o período profético em resposta à pergunta de Daniel no capítulo 8, verso 13. Até quando durará a abominação da desolação? E o que foi a abominação da desolação durante esses 1810 anos? Foi o que aconteceu no versículo 25 do capítulo 7, quando o sistema romano, religioso romano, durante a Idade Média, perseguiu os santos do Altíssimo, mudou a lei de Deus, magoou o santo do Altíssimo, que era Jesus Cristo, porque atribuiu a um homem o sistema sumo sacerdotal, quando na verdade Jesus é o nosso sumo sacerdote. O intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é um ser humano. E ninguém pode tomar o lugar que pertence a Cristo. E este fato de seres humanos outorgar canonização de pessoas como santos, um ser humano tomar nas mãos a pretensão de perdoar pecados, um ser humano tomar nas mãos a pretensão de fazer a intercessão por aquele que já morreu e tudo mais, estas coisas não pertencem ao ser humano. Tais coisas são coisas referentes ao próprio Cristo. É Jesus que santifica ou não, é Jesus que perdoa ou não, é Ele que salva ou não, não cabe isso ao ser humano. Então a gente não pode tirar o holofote de Jesus e colocar a razão pela qual veio a reforma protestante, a coisa trazendo à luz a salvação na pessoa de Cristo.
e não no sistema religioso construído por Roma. Diante disso, houve perseguição, houve muita morte, e isso foi chamado pelo profeta Daniel, as características descritas no versículo 25 do capítulo 7, como a abominação da desolação. E o Daniel questionou, até quando vai durar tudo isso? Até 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Agora a gente já viu que os 2.300 anos terminou em 1844. Tendo terminado em 1844, imaginou-se que seria a volta de Jesus, mas não. Na verdade, é o início do juízo investigativo que está acontecendo hoje no Santuário Celestial. E o que a gente percebeu de tudo isso que a gente estudou essa semana? Quão estreita é a relação entre evangelho e juízo. Porque o santuário, que nós tomamos como ponto de partida da revelação deste conteúdo, o santuário aponta para Cristo, que é o evangelho. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o intercessor. A lei é o aio que conduz a Cristo, a lei reflete o caráter de Cristo e tudo isso está presente no santuário. O santuário é símbolo do evangelho e automaticamente, se você crê no evangelho, você está isento na hora do juízo. Todavia, se você não abraça o evangelho, é você que tem que saldar a sua dívida, então o juízo vai trazer para você condenação eterna em vez de vida eterna. Quando eu abraço o evangelho, eu tenho vida eterna. Quando eu rejeito o evangelho, eu tenho morte eterna, porque o evangelho é vida, o evangelho é Jesus. E a pergunta é, nós vivemos o evangelho de fato ou apenas nominalmente? Que você viva um relacionamento intenso com Jesus hoje e eternamente. É o meu desejo para a sua vida. Ore comigo. Obrigado, Deus querido, pela revelação do evangelho e porque abraçando o evangelho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso nos colocamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.